Mas eu me lembrei também de outros episódios, até mesmo um que ocorreu aqui no final do ano em São Paulo. Um rapaz numa esquina acelerando uma moto, provocando os policiais, olhando na outra esquina os policiais lá e ele acelerando incessantemente aquela moto. Um policial deu a volta no quarteirão a pé, conseguiu abordá-lo e deu uma voadora nele. E aí, nas redes sociais, até fui ler os comentários, que tem curiosidade sobre esses temas, né? Muitos se colocaram em prol da pessoa, mas precisava dar uma voadora no policial. Olha só a que ponto nós chegamos, a descredibilização da polícia, as pessoas querendo tirar sarro dos policiais. Antigamente, o Mota, né? Vamos dizer que tem mais experiência que eu, mas tem mais idade que eu. O Beraldo também acredito que tenha a mesma idade que eu, mas assim, antigamente o policial ele era respeitado nas ruas, passava, você o cumprimentava e tinha um respeito. Hoje em dia parece que nem esse respeito existe mais. Será que é motivado também por esses decretos, por essas leis, por essas limitações que eles estão sofrendo, Beraldo? Olha, David, teve um outro caso, inclusive, em São Paulo, há alguns meses, que foi um rapaz abordado com uma moto e quando ele não tinha ali os documentos da moto, o pai se chegou para proteger o filho, depois Sim. Veio a mãe, criaram uma confusão danada e os policiais foram duros ali, duros na medida que a situação exigia. Por quê? Logo, essa turma, essa família sacou o celular e começou a filmar a ação dos policiais, ação essa em que eles vão gritando contra os policiais, tentando se colocar numa posição de que estão sendo abusados pela polícia, mas criando uma confusão absurda, demonstrando justamente esta falta de respeito que existe hoje em relação aos policiais, aos agentes da lei. As pessoas sacam o celular e querem gravar um vídeo se colocando como vítimas, porque às vezes elas talvez nem saibam por quê, mas dá visualização, dá chance dela ficar conhecida na internet e tal, e ela vai provocando, e muitas vezes, tendo em vista as consequências que existem hoje em razão desta imagem que se construiu, inclusive dentro do Poder Judiciário, e está aí essas audiências de custódia que não nos deixa mentir, o policial ele já parte da posição de quem está errado. Leva um criminoso, para usar a palavra tecnicamente correta, leva um criminoso para uma audiência de custódia aonde um juiz, um magistrado, está preocupado se o criminoso foi bem cuidado pela polícia, se foi tratado com dignidade pela polícia. Qual é a dignidade que precisa um criminoso desse com um fuzil apontado para a polícia? Não merece nenhum respeito por parte da polícia, ele merece tiro e que não tenha audiência de custódia, porque alguém que ousa sacar uma arma contra um policial já perdeu toda e qualquer possibilidade de respeito pela ordem institucional do país. Está na posição em que acha que ele é que manda e o policial deve obedecer a ele, não ao contrário. Isto é inaceitável para um país civilizado. O Brasil não é mais um país civilizado e nós estamos vendo isso todos os dias, temos exemplo disso. Só que esta falta de civilidade é aplaudida, como disse o Mota, por essas ONGs que faturam alto e por uma legião de imbecis incapacitados do ponto de vista intelectual que acha que está certo, que a polícia tem que ser enfrentada, que a polícia faz parte do problema da sociedade e depois se reúnem no domingo na Avenida Paulista para pedir o fim das polícias. Que país é esse que eles querem? Qual é o país? Qual é o Brasil que eles querem? Um país aonde, de novo, mais de 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos e aí não querem a polícia? Resolverão esses homicídios como? Resolverão assaltos como? Sequestros como? Estupros como? Então, essas pessoas ficam pregando o caos, com olhos vendados para a realidade nua e crua que vivemos. O Brasil precisa de mais autoridade policial. E aí, só para complementar no que você vinha dizendo, David, quando o governo federal quer ajudar, como disse o secretário, né? Não, estamos aqui para ajudar os governos estaduais, então faça um programa para financiar essas armas não letais e ofereça aos governadores
Cada governador sabe aonde o calo aperta, cada governador tem um tipo de desafio diferente. Se o problema de um determinado estado é ter mais armas não letais, que o governo federal, então, ofereça essas armas não letais à medida que o governador solicitar. Mas há estados onde se precisa de arma letal, onde os criminosos têm arma de maior calibre, de maior potência do que a própria polícia. Então é o inverso que precisa. Esse pessoal vive no país de Alice, aí, Alice no País das Maravilhas. É surreal, é desafiar a nossa inteligência dele. Inclusive, essa situação que você citou, Beraldo, eu me lembro muito bem dessa ocorrência que ocorreu na Grande São Paulo. A situação é a seguinte: o rapaz estava andando com uma moto sem a documentação adequada, ele correu para a casa dele, parou a moto em frente de casa, o pai veio. Aí o pai começou a conversar com os policiais e falou assim: vou colocar fogo na moto se vocês forem levar a moto. Aí começou uma confusão, eles entraram e fecharam o portão dos policiais que estavam ali atendendo a ocorrência. Eu me recordo muito bem que um dos policiais estava com uma arma não letal, um taser. E ele até, o rapaz que foi abordado, né, na moto, chamou o policial de lixo. Usou essa expressão, me lembro porque tem as gravações das câmeras corporais. Mas o que ganhou também as manchetes envolvendo essa história, que depois de todo o entreveiro entre eles, foi uma senhora, né, a avó, acredito que do rapaz que foi abordado pela moto, que acabou levando um soco na região do nariz e começou a sair sangue diante de toda essa confusão generalizada. Mas o policial, mesmo com a arma não letal, falando: olha, para tudo, sendo xingado, inclusive, não a utilizou. E aí, o que faz numa situação dessa? Qual o respeito também que o policial tem perante a sociedade se ele não reagisse também numa situação adversa como essa, sendo xingado? Uma autoridade, porque o policial, a gente precisa relembrar, é uma autoridade, Mota. Pois é, mas parece que no Brasil de hoje estão fazendo tudo para desconstruir essa ideia, né? Eu acho que há várias razões para isso. Entre elas o fato de que a polícia militar hoje no Brasil é uma barreira que protege a sociedade de muita coisa ruim, e é uma barreira muito grande. Se você for somar os efetivos das polícias militares em todos os estados, dá mais de 500 mil policiais. Isso é mais do que o efetivo do Exército, da Marinha e da Força Aérea somados. Então, você pode ver que tem coisa por trás dessa repetição, dessa tentativa de desconstruir a imagem dos policiais, de retirar a autoridade. E eu queria contar duas histórias aqui, David, que esse episódio que você contou me lembrou. Um ocorreu aqui no Rio de Janeiro, com um amigo, policial militar, e ele me contou que ele estava fazendo patrulha num domingo e ele teve que dar voz de prisão a um sujeito, estava num posto de gasolina, criando confusão, completamente alterado. Ele me falou: Roberto, era um cara muito forte e eu precisei da ajuda de 2 policiais, foram ele e mais 2 policiais, que ficaram ali 30, 40 minutos para conseguir dominar um sujeito que estava fora de si. Ele falou: Roberto, quando terminou isso eu estava sujo, eu estava arranhado, sangrando, minha roupa toda rasgada, e quando a gente finalmente conseguiu dominar esse sujeito, veio uma senhora com o celular filmando a gente, dizendo: olha, eu vou filmar vocês e vou colocar na internet para todo mundo ver a brutalidade que vocês estão fazendo. E a outra história, David, aconteceu aí em São Paulo, e ela vai ser contada num dos episódios do Conexão Mota, que vai ao ar. Eu conversei com 2 policiais de São Paulo, 2 policiais militares, e essa história é uma história muito chocante, mas as pessoas precisam saber o que é a rotina do policial, né? Esse policial participou de uma operação no qual um homem transtornado tinha invadido a casa da ex-mulher e estava mantendo as 2 filhas como reféns. E foi um processo longo de negociação para que ele se rendesse, e em determinado momento a polícia percebeu que as 2 crianças que o homem estava mantendo reféns não estavam mais vivas. O homem tinha matado as 2 crianças, tinha degolado as 2 crianças.
E aí você se coloca no lugar de um policial. Essa é a rotina de um policial. É isso que a polícia vive no dia a dia. Tá? Então, é isso que estão querendo destruir. No momento em que isso for destruído, quem vai vir em socorro da sociedade? Colocaram na cabeça do brasileiro que existe uma polícia perfeita, maravilhosa, que não comete erro nenhum. Querem, David, uma polícia muito melhor do que a sociedade brasileira. Mas a polícia só vai ser tão boa quanto for a nossa sociedade. Vamos olhar para as outras instituições no Brasil, inclusive instituições que participam desse processo de desconstrução e de ataque na polícia. Vamos olhar para essas instituições e vamos indagar, será que elas são tão perfeitas assim, a ponto de fazer essas demandas para a polícia? A gente vive um momento muito delicado no Brasil e a gente não pode deixar que as pessoas caiam nesta armadilha. Isso é uma armadilha moral, isso é uma armadilha ideológica, isso é uma armadilha política. Nesse momento em que a Polícia de São Paulo está tendo um sucesso histórico na luta contra o crime, todos os dias sai uma narrativa nova para atacar a Polícia de São Paulo ou para atacar a Polícia do Brasil de uma forma geral. E é nosso papel aqui trazer a verdade. Ontem, inclusive, a gente trouxe números que são favoráveis em relação às ações policiais no estado de São Paulo sob a gestão do Tarcísio de Freitas. Mas, Beraldo, eu me lembrei também que uma parte do decreto editado pelo Planalto, né, estabelece que nas fugas os policiais não podem realizar disparos. Ou seja, se a pessoa está em fuga, não pode realizar disparos de arma de fogo. E aí eu me lembro, acho que foi o delegado Palumbo que comentou sobre isso, né? Falou, puxa, mas aí então você não pode atirar. E se a pessoa atropela 10, 15 pessoas? A gente viu um episódio lá nos Estados Unidos, inclusive, em relação a isso. Se o policial não pode atirar, ele espera matar todo mundo para depois, só quando o veículo parar realmente, aí ele pode fazer os disparos? Olha a minúcia em que se quer chegar. Pessoas burocratas sentadinhos lá em Brasília, como eu disse, no ar-condicionado. Eles se acham na posição de dizer o que o policial do Brasil inteiro, como se o Brasil fosse essa reunião de estados completamente homogêneos, o que o policial pode e não pode fazer, em que circunstância ele pode ou não pode puxar a arma. Isso não faz absolutamente o menor sentido. Quer dizer, não há mais possibilidade de um policial conseguir deter um bandido em fuga. Se você não pode usar a sua arma, se o policial não pode usar a sua arma para expor a sua autoridade e a sua condição de gerar um dano ou tirar a vida do criminoso, não há nada que detenha o criminoso. Ele simplesmente vai roubar e vai embora. Quer dizer, querem fazer do Brasil, de forma oficial, esse grande experimento da Califórnia que destruiu a Califórnia. Não, pode roubar até $1.000, não tem problema. Lojas e lojas sendo saqueadas. A criminalidade destruindo um estado que sempre foi extremamente próspero, extremamente rico e que hoje tem um número enorme de pessoas produtivas que estão simplesmente deixando o estado. O Brasil é isso, só que eles querem fazer de tal forma que não tenha para onde correr essas determinações que vêm de Brasília para atingir o Brasil todo, porque se coloca na posição do policial. O policial que eventualmente está ali vendo um bandido em fuga, ele mesmo, na certeza, verificou ali visualmente que o bandido está armado, mas ele vai puxar a arma, ele vai atirar, porque quando houver algum tipo de sucesso nessa tentativa de deter o bandido vai usar isso contra o policial. O advogado do bandido, pago pelo crime, estará lá para dizer, olha, o policial cometeu excessos contra o meu cliente. E sabe o que vai acontecer com o policial? Terá que tirar dinheiro do seu salário, do seu bolso, para pagar a própria defesa, porque nem isso o policial tem no Brasil. A corporação não banca a defesa dos policiais quando eles precisam ir para o judiciário em razão das suas ações
enquanto no exercício das suas funções. Isso é vergonhoso, isso demonstra o desprestígio, demonstra que o policial ele não só está sendo visto cada vez mais por uma parte crescente da sociedade como um mal, mas também a institucionalidade, os governos, as corporações policiais tratam com os seus membros, a sua força, com o que sobra. Isso é inaceitável, isso é incompatível com um país seguro, David. Aliás, uma referência de segurança, perguntar quem conhece os Emirados Árabes, quem conhece Dubai. Uma das grandes referências é um país seguro. Dubai é uma cidade, é um emirado extremamente seguro. E olha só que curioso. Dubai reúne indianos, filipinos, europeus, africanos, americanos, sul-americanos. O mundo inteiro está ali. Ninguém ousa cometer um roubo. E não é que tem policial armado com fuzil desfilando pela rua, como vemos, por exemplo, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Não, você não vê polícia. Só que as pessoas sabem que se cometerem algum ato, primeiro você tem todos os lugares completamente monitorados por câmera. Então o autor do roubo será pego. Não se ousa roubar um celular, uma bicicleta que alguém deixou na calçada. Não se ousa tocar nisso. Por quê? Porque sabem que serão pegos. E essas pessoas, mesmo que nos seus países de origem não tivessem uma conduta tão exemplar, ao chegarem lá se adaptam rapidinho, porque sabem que se forem presas, primeiro, uma coisa que eu acho maravilhosa, a vítima do crime dá orientação sobre a pena que o criminoso deve ter, inclusive com expulsão do país. E a polícia é implacável, porque aquele criminoso, a punição que aquele criminoso receberá, vai servir de exemplo para que ninguém ouse repetir aquilo. Só que o Brasil é o oposto disso. Nós temos uma sociedade que se adaptou à criminalidade e uma polícia que recebe ataques diários. Não tem a menor chance de dar certo.